Olá, gente linda! Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Li. Hoje nós falaremos sobre um assunto muito preocupante. Hoje nós falaremos sobre a depressão. Essa semana o canal da Li vai estar abordando um assunto muito preocupante, que é um assunto muito trazido nos últimos tempos, que é a depressão, tá? E na ânsia, no desejo de nós abordarmos algo com assertividade, nós contamos nessa próxima matéria com a psicóloga Carolina Giusti, ela que é empresária, enfermeira e psicóloga clínica e também idealizadora do projeto Sobreviver, que busca fazer a prevenção do suicídio, tá? Então esta matéria tá incrível. A psicóloga ela vai estar tratando sobre 4 assuntos, que é a depressão, a ansiedade, o transtorno alimentar, tá? E o suicídio, tá? Com a automutilação. Então esse é o primeiro vídeo de uma série de 4 que nós contaremos aí com a participação da incrível psicóloga Carolina. Fala aí, galera do canal da Li, tudo bom com vocês? Meu nome é Carolina, eu sou enfermeira e psicóloga clínica e vim aqui hoje a convite dela para gravar uma série de vídeos que vão trazer temas que ainda são muito alvo de preconceitos e tabus pela nossa sociedade. Acompanhe os nossos vídeos. Bom, o tema de hoje é depressão. A depressão ela está incluída no grupo de transtornos de humor, que tem como principal característica a oscilação de humor, uma oscilação desproporcional, para além dos sentimentos de tristeza ou de alegria. Na depressão, a tristeza é só um detalhe de todo o diagnóstico que envolve ela, e ela vai além daquele sentimento de tristeza que todo mundo tem. A depressão, ela acompanha um vazio existencial, uma melancolia profunda e muitas vezes a pessoa não consegue localizar qual foi o acontecimento que gerou aquele sentimento. Assim como a depressão, o grupo de transtornos de humor contém outros transtornos também. E um outro transtorno que também é muito falado é o transtorno afetivo bipolar. O transtorno afetivo bipolar, ele é caracterizado também por uma oscilação de humor, porém, de uma depressão para uma euforia. Só que essa euforia, ela vai além daquele sentimento de alegria, de empolgação. É uma euforia desproporcional também a todos os acontecimentos. Então a gente entende que os transtornos de humor são transtornos caracterizados por oscilações de humor, mas que vão além dos sentimentos comuns. Eles vão para sentimentos desproporcionais a todos os acontecimentos que a pessoa está passando naquele momento. O termo depressão e o termo bipolaridade tem sido muito banalizado, tanto nas mídias como nas redes sociais. É muito comum a gente olhar para uma pessoa, ouvir alguém, ver alguém triste e falar, nossa, como aquela pessoa está depressiva, aquela pessoa está com depressão, ou uma pessoa que apresenta uma instabilidade emocional e já apontar a pessoa como uma bipolar ou com bipolaridade. Vale ressaltar que somente um profissional pode fazer esse diagnóstico, porque para fechar esse diagnóstico, a pessoa precisa apresentar uma série de critérios, de características para que ela se encaixe naquele diagnóstico. Então vai além da tristeza na depressão ou da oscilação de humor na bipolaridade, Ambos diagnósticos, eles possuem uma alteração bioquímica cerebral. Ou seja, existe uma alteração física no organismo daquela pessoa, que vai além da vontade dela em executar alguma atividade ou mesmo realizar o tratamento proposto diante deste diagnóstico, da própria patologia, Então, é muito comum a gente ouvir também as pessoas falando, não, mas a pessoa tem que ter força de vontade, a pessoa é só levantar e fazer, quando na verdade não depende da vontade dela. É um desequilíbrio físico a nível cerebral que muitas vezes precisa de medicação para que a pessoa consiga ter
capacidade e habilidade para fazer algumas atividades e seguir o tratamento certinho. Esse fechamento do diagnóstico também é um complicador, porque o profissional vai precisar de uma série de elementos e de informações para fechar o diagnóstico certo. É muito comum que aquele profissional tenha certas dificuldades, porque o manual de diagnósticos médicos ele é muito amplo, né? E, por exemplo, uma pessoa que chega no consultório falando que está muito triste, que tem uma tristeza profunda, que perdeu a vontade de fazer coisas, que não tem planos para o futuro, caracteriza uma depressão. Porém, ela não está falando de outros momentos, né? Como, por exemplo, algo que poderia caracterizar a euforia. Então, o profissional acaba sendo tendencioso em diagnosticar aquilo enquanto depressão e não enquanto bipolaridade. Aí ele vai receber a prescrição de um medicamento que não vai surtir o efeito esperado. Então, é necessário ir a um profissional várias vezes, fazer um acompanhamento médico, psiquiátrico e psicológico para que o profissional possa se munir de informações e conseguir fazer o fechamento do diagnóstico correto. Bom, como eu já disse, a depressão ela vai para além do sintoma de tristeza. A pessoa também sente um vazio existencial, uma melancolia muito profunda, que ela não consegue identificar a origem dessa tristeza ou dessa melancolia. Ela sente desesperança, ela não acredita em planos futuros, ela passa a não mais planejar a vida dela, ela se sente incapaz de sentir prazer em qualquer atividade que ela realize, mesmo as que anteriormente ela gostava muito de fazer. Ela pode sentir insônia ou mesmo hipersonia, ela passa a dormir muito mais do que ela dormia anteriormente. Ela também pode apresentar alterações no apetite, alterações consideráveis, como a compulsão, a anorexia. Ela também pode apresentar baixa autoestima, sentimentos de culpa frequente. Bom, isso são alguns sintomas isolados da depressão. Mas vamos imaginar uma pessoa que possui o diagnóstico de depressão e que convive com todos esses sintomas já há algum tempo, né? Essa pessoa então dorme mal, ela começa a se isolar, ela não consegue dar conta mais dos grupos de amizade ou da família, ela lida com cobranças diárias e frequentes de todas as fontes, de todas as partes que ela frequenta. Bom, é muito comum que esses sintomas também tenham certa evolução. A pessoa começa a ficar mais irritada, a pessoa começa a ficar mais agressiva, ela começa a falar alto, ter comportamentos que não eram compatíveis com o dela e nem com os comportamentos esperados por um depressivo. Então, mais uma vez a gente reforça a questão de que aquele estereótipo que o depressivo é somente aquela pessoa quietinha, triste, isolada, cai por terra também, né? Por isso que a gente precisa de um profissional que vá avaliar as características, quanto tempo a pessoa está lidando com esses sintomas, como ela chegou nisso para poder fechar um diagnóstico apropriado para ela. O que a gente precisa entender é que uma pessoa que convive com um transtorno de humor, principalmente um transtorno de humor há muitos anos, essa pessoa ela gasta muita energia, tanto para lidar com estes sintomas, tanto para executar qualquer atividade mesmo, que pra gente possa parecer uma atividade muito simples, muito tranquila de ser executada. Para esta pessoa com o transtorno, ela precisa investir muita energia, além das que ela já está gastando para lidar com os seus próprios sintomas, né? Então, a gente precisa valorizar cada atividade que essa pessoa executa, cada ganho que essa pessoa tem. Por mais que pra gente pareça pequeno, para aquela pessoa é muito grande. Então, é muito comum você ouvir de uma pessoa com um transtorno de humor que ela está muito cansada, que ela está exausta, porque o desgaste físico e psicológico dela é constante. Então, a gente tem que valorizar cada conquista dela junto com ela. Uma dúvida muito frequente das pessoas é como surge a depressão, como a pessoa passa a ter depressão, né? Não existe uma causa isolada, é impossível você isolar um motivo e determinar a causa por aquela questão para qualquer transtorno, tanto os de humor quanto os outros transtornos mentais, né? Ela pode surgir por diversos motivos, em qualquer idade, para qualquer gênero. As pessoas não tendem a acreditar que um adolescente possa ter depressão, mas sim, ele pode ter, e isso é cada vez mais frequente hoje em dia. A depressão, ela é multifatorial, então ela pode ser
psicológica, cultural, ela pode ter causas genéticas, ela pode ser proveniente de traumas, proveniente do uso de álcool e drogas. Então, assim, ela é muito mais ampla do que a gente imagina quando, por exemplo, a gente associa que uma pessoa teve depressão por causa da morte de um ente querido, por causa da perda de um emprego, por causa do distanciamento de alguém. Isso é um dos elementos que levou a pessoa a ter a depressão, mas ele não pode ser isolado, ele não é único. A depressão, ela é uma associação de motivos, de causas, de fatores que gera esse diagnóstico. Tanto o tratamento da depressão quanto da bipolaridade, ele consiste em o acompanhamento psiquiátrico e o acompanhamento psicológico. O psiquiatra, em geral, pode prescrever medicações. É muito comum as pessoas terem certos preconceitos com medicação psiquiátrica, né? Mas se nós estamos falando que a depressão é um transtorno que vem de um desequilíbrio bioquímico, essa medicação ela vai servir para tentar normalizar os níveis bioquímicos cerebrais, para que a pessoa comece a ter melhoras significativas no quadro dela. Então, dependendo do acometimento que essa pessoa está na depressão, essa medicação é necessária, porque senão ela não consegue executar mais nenhuma outra atividade e nem mesmo aderir ao tratamento. Essa medicação vai ser necessária para ela. E o acompanhamento certinho com o psiquiatra vai permitir que ele perceba, ele identifique a necessidade de ir fazendo o desmame dessa medicação até que a pessoa não precise mais da medicação. Esse tratamento precisa ser feito juntamente com o tratamento psicológico. É através do tratamento psicológico que a pessoa vai começar a reforçar a sua estrutura para lidar com os sintomas da depressão, para voltar ao seu processo de vida normal, para se ressocializar, para retomar a sua vida como era anteriormente e até mesmo estar fortalecida para lidar com as pessoas que vão confrontá-la com alguns tabus, com alguns mitos e mesmo com alguns preconceitos frente a essa doença. Uma questão que costuma chegar muito para mim é como eu ajudo alguém com depressão? Primeiro, a gente precisa entender que lidar com uma pessoa com um diagnóstico de depressão não é uma coisa muito fácil. Justamente pelo tratamento da depressão envolver um processo e normalmente demorado. A pessoa precisa se adaptar a este processo, ao tratamento, para começar a surtir alguns defeitos. A medicação também, ela precisa estar em uso durante um determinado período para que a pessoa comece a surtir alguns efeitos. Não é tão simples, não é tão rápido e é muito difícil lidar com uma pessoa que tem uns sintomas tão fortes da depressão. Não é todo mundo que gosta de ficar perto, não é todo mundo que gosta de estar ao lado, mas se essa pessoa é importante para você, se você ama essa pessoa e você quer realmente ajudar essa pessoa, eu vou dar algumas dicas aqui de como estar ao lado dessa pessoa e ajudá-la de verdade. A primeira dica é: se informe sobre a doença. Busque informações, leia na internet, se informe com amigos e profissionais, com pessoas que já estiveram junto com outras pessoas que têm este diagnóstico. A informação é o principal instrumento que você vai ter para compreender aquela pessoa dentro do que ela está passando. A segunda dica que eu dou para vocês é: não menospreze os sentimentos daquela pessoa. Se ela está te dizendo que está difícil, que dói, que incomoda, que machuca, não olhe pelas suas lentes. Não veja como seria se você estivesse no lugar dela. O sentimento, a dor, a angústia é daquela pessoa. É como ela está recebendo tudo que está acontecendo na vida dela. Então, tire os seus sentimentos de campo e dê espaço para que os sentimentos dela possam ter vazão. Guarde os seus julgamentos, as suas impressões, as suas percepções para você. Deixe ela falar livremente. E aí entra a dica 3. Ouça, mas ouça atentamente. Esteja com aquela pessoa. Se mostre de corpo e alma presente ali com ela. Evite ficar desviando olhares, mexendo no celular, pensando em outras coisas.
Quando você mostra para ela que você está presente, você está valorizando a companhia daquela pessoa. E para uma pessoa com transtorno de humor, por exemplo, isso é muito importante. Sentir que tem alguém ali com ela, se sentir valorizada, se sentir importante, sentir que vale a pena enfrentar todo um processo que é tão longo, tão doloroso e tão difícil para ela. Ela vai perceber que ela não está sozinha neste caminho. E quando você se mostra presente, ela percebe que você tem vontade de ajudá-la. Ela percebe que ela tem com quem contar. E isso, para quem está passando por esse processo, é algo muito importante. Outra dica: fale abertamente sobre a doença com a pessoa. Ela não tem problema nenhum em falar sobre a depressão. Isso ajuda a cortar alguns estigmas da doença, alguns preconceitos da doença. Ela precisa saber que você não tem problemas em falar com ela sobre aquilo e que aquilo é só mais uma fase da vida dela. Aquilo não limita ela. A depressão não caracteriza a pessoa como uma depressiva, e sim como mais um estágio da vida dela que ela vai ter mais um processo aí para enfrentar. Bom, no intuito de ajudar essa pessoa, a gente tende a fazer coisas que acha que seria legal para essa pessoa, quando na verdade o certo é a gente perguntar para a pessoa: e aí, como que eu posso ajudar você? Às vezes, a ajuda que a gente vai fornecer para ela é muito simples pra gente, como, por exemplo, lavar uma louça, ajudar na organização da casa, pagar uma conta. Isso pode ajudar muito a pessoa e ela não está com capacidade, naquele momento, de executar essas atividades cotidianas que pra gente é muito tranquilo de fazer. Então, essa é uma dica muito preciosa. Quando você for ajudar alguém, pergunta para essa pessoa: em que eu posso te ajudar? O que você gostaria que eu fizesse? Você está demonstrando importância, você está demonstrando valorização, você está demonstrando a sua presença e, além de tudo, você está demonstrando que você quer ajudá-la, não que você quer se ajudar, tá? Então, valoriza isso. Vira para a pessoa e fala: e aí, como que eu posso ajudar você? Bom, outra coisa que você pode fazer que é de grande valia é se informar na região daquela pessoa quais serviços ela tem disponível e que podem ajudá-la. É bom saber um hospital, é bom saber serviços de atendimento psicológico, é bom saber referências, CAPs, qualquer coisa que possa ajudar a pessoa em um momento de crise, em um momento de tristeza profunda, em algum momento de emergência. E aqui cabe uma outra dica. Quando você estiver ouvindo a pessoa, se atente ao que ela está dizendo. Ela pode estar te dando sinais de alguns comportamentos, de algumas vontades que podem sinalizar um comportamento suicida. Então, aquela pessoa que fala pra você: eu não tenho mais vontade de acordar, eu tenho vontade de dormir pra sempre, eu não vejo por que continuar assim, eu não tenho futuro. Ela pode estar te informando sobre alguns pensamentos suicidas, e isso também é algo que a gente tem que levar em consideração, porque é muito comum na depressão. Na verdade, o transtorno de humor da depressão e a bipolaridade são os maiores transtornos que levam as pessoas a cometerem suicídio. Bom, e para finalizar essa parte das dicas de como ajudar uma pessoa que tem o diagnóstico de depressão tenha paciência. Incentive o tratamento. Tenha ciência que essa pessoa pode ter várias recaídas. O humor dela também vai ter várias recaídas, mesmo com o tratamento certinho, mesmo ela cumprindo todas as etapas do processo. É muito comum que essa pessoa tenha oscilações grandes de humor. Então, seja paciente, incentive o tratamento, acompanhe ela se for necessário e não incentive o uso de automedicação, o uso de álcool e drogas que podem potencializar os sentimentos dela. Se ela está muito triste, álcool, drogas e algumas medicações podem potencializar esses sentimentos. Então, incentive a fazer o tratamento correto, o acompanhamento médico apropriado e, se necessário, se disponibilize para ir com ela, porque isso também pode ser algo muito difícil para ela, ir sozinha no médico. Ou encontre alguém que esteja disposto a fazer esse acompanhamento junto com ela. Tão importante quanto saber o que fazer para ajudar uma pessoa com depressão ou uma pessoa com bipolaridade é saber o que não fazer. A pessoa já está passando por uma luta interna muito grande, por um desgaste físico e emocional. Ela vai ter que encarar um processo de tratamento longo, que vai exigir mais energia e mais paciência dela e de todos que estão à volta. Então, aqui também cabe algumas dicas do que não falar para uma pessoa com depressão. Frases como: a depressão é frescura,
É falta de força de vontade? Dorme que amanhã você acorda melhor? É só ir lá fazer, é tão simples. Ou também, se concentra no seu trabalho, que a sua tristeza passa. Tem gente em situação muito pior que a sua. Ah, parece que você não tem momentos felizes na sua vida. Você está desvalorizando todos os seus amigos. As pessoas se importam com você e você não liga. Bom, pra gente finalizar esse vídeo, eu trouxe 14 coisas que uma pessoa com depressão gostaria que você soubesse. A primeira, depressão não é tristeza, não é frescura e não é falta de vontade. A segunda, não peça simplesmente para sair dessa. Quando você faz isso com alguém, você está diminuindo a gravidade do problema dela, como se ela estivesse naquilo por opção. E estar com depressão não é uma opção. É um diagnóstico médico que precisa de ajuda profissional. Terceiro, eu nem sempre terei um motivo para ficar deprimido. Uma pessoa com depressão, ela nem sempre consegue isolar uma causa ou nem sempre precisa de uma causa para se sentir triste. Isso faz parte da característica da própria patologia. Então, vamos tentar não limitar aos acontecimentos a tristeza que a pessoa com depressão sente. Eu estou me afastando de você justamente por gostar muito de você. As pessoas com depressão tendem a se isolar um pouco dos seus grupos. E isso não tem nada a ver a nível pessoal com essas pessoas das quais ela está se afastando. Na verdade, ela se afasta para se recuperar, para tentar buscar um pouco mais de energia, para diminuir um pouco aquele desgaste físico e até mesmo como defesa. Porque uma pessoa com depressão, ela pode acabar sendo agressiva ou falar coisas que ela não gostaria e machucar outras pessoas sem a intenção, justamente por ser mais uma fase desse processo de quem tem a depressão. 5. As minhas metas podem parecer banais para você, mas são importantes para mim. Uma pessoa com diagnóstico de depressão, ela pode ter dificuldade para fazer atividades muito simples, como, por exemplo, escovar os dentes, como tomar banho, como levantar da cama. Então, cada atividade que a pessoa consegue fazer deve ser valorizada. Elogiar nem sempre é uma forma de valorizar. Ela pode se sentir infantilizada com aquele elogio ou mesmo diminuída. O certo é você validar junto com aquela pessoa aquela atividade. Parabéns, você conseguiu atingir mais uma atividade hoje. Parabéns, você conseguiu atingir mais uma meta hoje. Para que a pessoa perceba que ela tem a capacidade e que ela pode ir mais além. Isso faz parte do processo de tratamento da depressão. 6. Eu posso ter momentos felizes mesmo com depressão. Sim, uma pessoa com depressão, ela tem a capacidade de sentir prazer ou alegria em determinados momentos ou em determinadas atividades. E são essas oscilações que fazem com que às vezes as pessoas interpretem que é uma frescura ou que realmente a pessoa não está com depressão. A pessoa com depressão, ela consegue ter dias bons, mas a maioria dos seus dias são tristes e não tem nenhuma fonte de prazer incluída. 7. Eu não sou uma pessoa fraca. É muito comum as pessoas associarem a depressão à fraqueza, quando na verdade aquela pessoa que está em processo de tratamento, que possui o diagnóstico da depressão, luta uma batalha consigo todos os dias. Ela lida com todos aqueles sintomas constantemente. Isso é um desgaste energético muito grande. 8. Depressão não é sinônimo de antidepressivo. Nem todos os casos de depressão obrigatoriamente precisam ter alguma medicação ou uma medicação de uso contínuo. A pessoa também pode fazer o uso da medicação no início do diagnóstico e ir fazendo desmame até que não precise mais dessa medicação. Mas também é muito comum que as pessoas achem que a pessoa tem que estar medicada, tem que fazer uso da medicação. Por isso, a gente ressalta, procure um médico, um profissional, vá no seu psiquiatra, faça o acompanhamento certo para saber como vai ser o seu tratamento da depressão ou o tratamento de depressão daquela pessoa específica. Não é uma regra, não é o mesmo tratamento para todas as pessoas. Na depressão, o desânimo e a falta de energia são característicos da doença e não é por falta de vontade ou por preguiça que a pessoa deixa de realizar atividades ou deixa de seguir o tratamento certo.
Isso faz parte do diagnóstico. 11. Podemos conversar sobre qualquer outro assunto que não seja a depressão. Sim, é claro que nós podemos falar sobre qualquer assunto com a pessoa, mas é muito comum que a gente inicie perguntando como ela está, como está fazendo o tratamento, se está precisando de ajuda. Mas é interessante também que você amplie as suas zonas de perguntas, de assuntos, de repertório, justamente para que a pessoa se sinta participante de uma vida cotidiana comum, como a sua, como a minha, como a de todo mundo. Então, não vamos limitar o nosso assunto com a pessoa apenas a doença ou o tratamento ou o processo que ela está enfrentando. Vamos falar sobre tudo com essa pessoa. 12. Suas palavras me fazem bem. Pode parecer que o que nós falamos para uma pessoa em depressão não surta muito efeito ou não ajude muito a pessoa, quando pelo contrário, palavras gentis, palavras carinhosas, um toque na pessoa pode ser muito mais importante ou tão importante quanto a medicação. Isso também faz parte do tratamento. Isso ajuda muito a pessoa a se sentir valorizada, se sentir querida, se sentir importante. Ela vai começar a entender que passar por todo este longo processo vale a pena. 13. Não é porque algo funcionou para outra pessoa com depressão que também vai funcionar para mim. É muito tendencioso a gente trazer para a pessoa coisas que vimos que funcionaram com outros, como terapias, exercícios físicos, alguma série, alguma atividade, algum passeio. Isso pode ter funcionado para uma pessoa, mas não necessariamente vai funcionar para outra. E quando a gente coloca isso para a pessoa, a gente pode gerar uma expectativa muito grande que vá funcionar, quando na verdade ela vai ter que lidar com mais uma frustração. Isso pode agravar também o quadro dela. Então pergunte para aquela pessoa que atividades ela fazia antes e gostava, que atividades ela gostaria de praticar, que ela acha que possa ser interessante, para que você não coloque a sua expectativa sobre a pessoa e gere uma expectativa nela que vai acarretar numa frustração e numa tristeza ainda maior. 14 e último. Sim, eu estou me esforçando para melhorar. O processo de tratamento da depressão é algo longo, é algo doloroso e não é simples. Mas ela saber que ela pode contar com você, ela saber que vai valer a pena passar por todo este processo é um diferencial muito grande no tratamento desta pessoa. Então esteja perto, compreenda, acolha, ouça, não julgue e deixe claro que ela pode contar com você para o que ela precisar. Bom, falar sobre depressão não é algo simples e nem tão objetivo, mas eu espero ter colaborado de alguma forma com vocês. Vocês estarem aqui assistindo esse vídeo já é um grande diferencial, já mostra que vocês se importam. Então, caso tenha ficado alguma dúvida, estou à disposição. Entre em contato nas minhas redes sociais e tirem as suas dúvidas. Um grande beijo e até a próxima. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, né? Este é um assunto muito preocupante. Infelizmente tem tragado muitas vidas, né? Então eu espero que vocês repassem esse vídeo, tá bom? Sigam também a psicóloga Carolina Diusti nas redes sociais, porque ela sempre está postando coisas interessantíssimas, tá? E acompanhem os próximos vídeos, porque também ela participará em mais 3 que falará sobre ansiedade, transtorno alimentar e comportamento suicida com automutilação. Então, se você conhece alguém ou tem algum parente, né, que possa estar sofrendo de depressão ou você acha que tem alguma dessas doenças psíquicas, não deixe de acompanhar os próximos vídeos, tá? Fica ligadinho porque nós vamos enfatizar bem isso, porque às vezes o que falta, né, para a pessoa ajudar o próximo é apenas informação. Então, eu espero que vocês continuem conosco e este foi mais um Canal da Li.